Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, do blog do Antonico da Igreja, e eu estou hoje aqui para falar para vocês um pouquinho sobre livros. Não houve peregrinação nesses 2 últimos meses, eu não fui atrás de livro nenhum, mas aconteceu uma coisa bacana. Os livros chegaram até mim. Como assim? Dona Nair, uma amiga minha, me deu um lote muito grande de livros, muitos desses livros sobre literatura brasileira, e eu decidi então fazer um vídeo sobre esse assunto. Espero que vocês gostem. Vamos começar então? Para ir rapidinho? O primeiro é esse aqui, ó. Dalton Trevisan, Novelas Nada Exemplares. O Dalton, também conhecido como Vampiro de Curitiba, tem seu primeiro romance publicado com esse livro, né? 1975, Civilização Brasileira. Ganhou o prêmio Jabuti daquele ano. Com o prêmio, as pessoas começaram a se debruçar em cima da obra do Dalton, querendo saber quem é ele, quem é esse cara, tal. E ele, o que ele me apronta? Se tranca em casa, não dá entrevista, não sai em jornal, não é fotografado, ninguém consegue falar com ele. A moda do Salinger lá, escritor americano. Esse comportamento arredio provavelmente ajudou ainda mais na badalação dele como escritor, né? Ele é conhecido como Vampiro de Curitiba, que é o nome do outro livro dele, né? Uma pessoa sui generis da nossa literatura. Uma doação da Dona Nair. O segundo e o terceiro livro são de um mesmo escritor, que é o Rubem Fonseca. A gente tem Mandrake e A Coleira do Cão. Rubem Fonseca, vocês conhecem, famosíssimo escritor, que tem sua literatura dividida ao meio com a publicação do livro Agosto, que começa a marcar sua fase de popstar. O Mandrake já é da fase famosa do Rubem, virou série de televisão, virou filme, não sei, com Marcos Palmeira, parece. Tem como subtítulo A Bíblia e a Bengala. A Coleira do Cão, lançado pelo pessoal do Pasquim em 79, já é o seu primeiro livro, né? É uma coletânea de contos policiais, os personagens são mais durões, aquele livro mais fácil de entender, né? Rubem Fonseca, superestimado, acho ele famoso demais da conta, mas esses livros foram doações, foram gratuitos, Dona Nair me deu, e eu agradeço por isso. Esse livro é um que eu estava atrás há muito tempo e finalmente ele chegou até mim. O Agressor, Rosário Fusco. Raridade total da nossa literatura. O Agressor, escrito nos anos 40, teve em 1976 seu relançamento pela Francisco Alves. A versão em inglês do Agressor foi lida pelo Orson Welles, que se encantou tanto que falou assim: eu vou fazer um filme sobre esse livro. Saiu notícia em todo lugar, ele vai fazer, mas na hora H o filme não acabou acontecendo. Não rolou. Mas a gente tem o livro do Rosário, que está sendo redescoberto. Hoje ele virou um autor muito falado nas rodinhas literárias. E sempre é bom a gente ter um pedaço da nossa literatura aqui em casa. Esse outro também é tão raro quanto. Oi pessoal, tudo bem? Continuando a nossa conversa sobre literatura brasileira, ficou faltando mostrar alguns livros. A câmera desligou sozinha durante a gravação da primeira parte, então agora eu vou retomar e mostrar o que ficou faltando, tá legal? Tem o Murilo Mendes, poeta e escritor mineiro, As Metamorfoses. É um livro de 44, relançado pela editora Record em 2002. Murilo Mendes ia muito para a Europa, absorvia todas as novidades do campo das artes plásticas, cubismo, surrealismo, aquela coisa toda, e aplicava na poesia dele. De certa forma foi um inovador, foi um cara à frente do seu tempo, embora alguns não gostem muito da poesia dele, dizendo que é um pouco afetada, né? Eu não conheço o suficiente para julgar então se é ou não
o topo da nossa literatura, ou da literatura mineira, não sei. Mas eu gosto, achei legal. Pelo que eu folhei aqui, tem coisa bacana. R$ 9,90 no Carrefour São Caetano. Esse aqui é o Otto Lara Rezende, Companhia das Letras, 93. Bom Dia para Nascer. Esse livro reúne as crônicas, as melhores crônicas dele, publicado na página 2 da Folha de São Paulo, né? Na época que eu trabalhei na Folha, foi a mesma época que o Otto começou a colaborar com o primeiro caderno da Folha. E eu fazia os resumos das crônicas dele para alimentar o banco de dados do jornal. E era uma luta, porque ele fala muito com poucas palavras. Então você lia aquele texto aparentemente simples, e sempre tinha um subtexto por trás do texto. Você fala assim, caramba, mas não pode ser um negócio tão simples assim. Tem uma outra coisa acontecendo aqui. E eu quebrava a cabeça para fazer pequenos resumos para os computadores da Folha, né? Era o início da digitalização lá. Esse livro eu ganhei na Semana de Letras, houve um sorteio lá, meu nome foi premiado e eu ganhei o Otto Lara. É a segunda vez que eu tenho esse livro. Eu já tive ele lá, justamente nessa época que eu estou falando, começo dos anos 90. E eu me desfiz do livro e agora ele chega na minha mão. Parece que tem que ficar junto comigo para mostrar um pouquinho também na minha história, né? Bacana. Esse aqui vocês vão gostar porque tem tudo a ver com o momento político que a gente está vivendo hoje, né? Aquela coisa direita e esquerda, ditadura, direitos humanos. É o Tiago de Mello, um poeta amazonense. Esse livro, Poesia Comprometida com a Minha e a Tua Vida, foi lançado pela Civilização Brasileira em 78. O Tiago de Mello foi um poeta engajado, né? Ele foi exilado, foi para o Chile, conheceu Pablo Neruda, que serviu como uma espécie de professor dele e fez com que ele burilasse ainda mais a sua poesia, né? Eu conheci ele pela primeira vez com um CD que eu comprei na Fono 70, lá na Galeria do Rock. Eu não sei se era ele cantando, se eram outros artistas cantando a obra dele. Eu vi meio por cima, assim, no momento que eu frequentava muito a loja do Rodrigo Pisa, né? Eu vou me ligar, vou tentar ler isso aqui com calma, depois eu falo para vocês. Foi uma doação da dona Nair, veio de graça. Esse outro, eu peço a ajuda de vocês para também me explicar o que é isso. Os morcegos estão comendo os mamãos maduros. Gramiro de Matos Ramirão Ão. Não tem informação na internet sobre esse cara. A gente vira o livro, tem um texto do Jorge Amado apresentando esse poeta, que na verdade é uma espécie de poeta baiano, beat, tropicalista, de um estilo inclassificável. Lembra muito o Vale Salomão. Tem como curiosidade o fato de ele assinar cada livro com um nome diferente. Parece que ele só tem 2, né? Foi uma doação da dona Nair. É um livro muito louco, no sentido em que a gente entende essa frase de muito louco, né? É um livro de viagens, de observações, textos curtos, textos longos. Não dá muito para explicar. Editora Eldorado 73. A editora também eu nunca tinha ouvido falar. Mas já que estamos mostrando livros de escritores brasileiros, alguns esquecidos, nada melhor do que o Gramiro de Matos Ramirão. Me ajude a saber quem é esse cara. Próximo é o José de J. Veiga, um dos mais subestimados escritores brasileiros. Esse cara, em qualquer outro país, teria o status de um Gabriel Garcia Marques. Não é um escritor goiano que trata dessa questão do chamado realismo fantástico, né? Hora dos Ruminantes eu li pela segunda vez, a primeira na faculdade. Esse livro foi lançado pela Civilização Brasileira em 76, né? Na verdade fala sobre um vilarejo que é assaltado por um monte de boi, umas pessoas tipo vaqueiros que não conversam com ninguém, não querem ajuda de ninguém, e a cada dia que passa, mais bois, mais pessoas estranhas vão tomando aquele pequeno vilarejo. É um livro muito legal para a gente refletir sobre os nossos vizinhos, sobre pessoas que entram e saem da nossa vida e a gente não sabe o porquê, né? De graça, doação da dona Nair. E para encerrar, um livro que eu comprei na estante virtual por R$30,
Me segura que eu vou dar um troço. Vale Sailor Moon, que é o Ali Salomão, né? Escritor, poeta, letrista carioca, amigo do Caetano, um dos arquitetos do tropicalismo. É a parte legal do tropicalismo, antes de virar esse pastiche, esse negócio de chapa branca, governo Lula, essas bobagens, né? Ele foi o editor do livro póstumo do obrigatório Os Últimos Dias de Paupéria, do Torquato Neto, né? Esse livro tem uma capa dura, tem uns desenhos. O Ali foi o letrista da Gal Costa em vários álbuns dela. É um cara que sempre falou e fez o que quis, né? A gente não pode falar que ele está com o rabo preso com nada, com escolas, com política nenhuma. Uma contracapa bonita. E com esse livro eu encerro essa conversa sobre literatura brasileira. Pelo menos, então já a gente não vai falar sobre isso, né? Foi bacana esse mês, bastante livro doado. Não houve peregrinação, como eu já havia falado no começo do vídeo anterior. E eu espero, com a ajuda de vocês, os comentários e com as pesquisas que eu farei aqui pela internet, descobrir mais coisas bacanas para mostrar para vocês. Todos esses livros eu não tinha, chegaram nesses 2 últimos meses, tá? A gente se vê daqui a pouco. Um abraço e até logo.